Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, nesta aula, nós vamos começar a trabalhar com plano cartesiano. Então, vamos acompanhar a explicação a partir da página de número 54 da nossa apostila. Então, nós vamos dar início, trabalhando com a localização de pontos. Então, como exemplo, aqui nós temos esse mapa de assentos de uma aeronave. Então, aqui nós temos em laranja os assentos da primeira classe, em azul nós temos os assentos da classe executiva, aqui nós temos a classe econômica, temos também banheiros, temos os armários e a copa. Aí nós temos a primeira questão para a gente resolver. Ele diz o seguinte: marque um X onde deverão sentar os passageiros com os tiquetes 18F. Então, eu preciso localizar o número 18 e também a letra F. E também 20B. Então, olha só, olhando aqui para os números, eu vou encontrar primeiro o número 18. Então, o número 18 está localizado aqui. E a letra F, ela está localizada aqui. Então, onde que eu vou marcar o X? No 18F. Então, ó, F18. Então, é nesta poltrona que eu vou marcar o X. E agora, 20B. Então, olha só, onde eu tenho a letra B? Aqui. Então, eu vou seguir até chegar no 20. Olha só, o 20 ele está aqui. Então, o 20B é esse quadrado azul do meio. Então, vocês vão marcar um X aqui também. E aí, ele fala o seguinte: a quais classes pertencem essas passagens? Então, essa passagem, ela pertence a qual classe? A 18F. Pertence à classe, econômica, olha só. Olhando para a legenda da cor, na classe, então, econômica. E a 20B? A 20B, ela está aqui, então, ela está no azul, poltrona azul, executivo. Na questão B, ele diz o seguinte: quais dessas letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Então, da janela da aeronave seria essa fileira e também essa fileira. Então, quais são as letras que indicam? A letra A e também a letra F, Ó, as poltronas que estão posicionadas perto da janela, são essas e essas aqui também. Aí, na questão C, desconsiderando a tripulação dessa aeronave, tem capacidade para levar quantos passageiros? Então, vejam bem, nessa aeronave, ela tem capacidade para até 213 passageiros, Porque 24 vão aqui na primeira classe, 55 na classe executiva e 134 na classe econômica, Fazendo aqui a soma dos quadrados das poltronas. Seguindo, nós vamos trabalhar com as coordenadas geográficas. Então, aqui nós temos a imagem desse mapa, onde está indicando a cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. E ela está localizada a aproximadamente 3 graus de latitude sul e 44 de latitude oeste. Então, nós vamos entender melhor essas informações. Para localizar qualquer ponto à superfície terrestre, nós vamos usar coordenadas geográficas, que são chamadas de latitude e longitude. Então, o que seria a latitudes, Então, a latitude, ela é medida do ângulo determinando entre a linha, do equador e o ponto a ser localizado. A longitude, ela é a medida do ângulo determinada entre o meridiano e o ponto a ser localizado. Então, essa linha até o ponto que é localizado. Agora, sexto ano, seguindo para as atividades, nós temos o exercício do número 1, aqui na página do número 56, aonde está pedindo para que vocês façam uma pesquisa. Então, essa daqui é uma questão pessoal, Aí ele fala assim: pesquise e registre em graus. A primeira questão: as coordenadas geográficas da cidade onde moramos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, sobre essas coordenadas geográficas
daqui da nossa cidade, Prudentópolis. Aí vocês têm também a questão B, C e D. Então, elas são todas pessoais. Então, essa questão vocês vão fazer. E aí, nós também temos a questão do número 2, que é uma questão muito legal. Vocês já jogaram o jogo Batalha Naval? Vocês sabiam que esse jogo ele envolve esse conteúdo que nós estamos trabalhando? Então, lá no nosso material de apoio, nós temos, né, o nosso jogo. Então, vocês vão estar recortando esse jogo da Batalha Naval. Aqui nós temos, na nossa parte esquerda, a minha frota e aqui a frota inimiga. Então, vocês vão jogar, né, com algum familiar de vocês. E aí vocês vão seguindo as orientações ali e vão jogando e vão marcando os pontos e já vão estar trabalhando com esse conteúdo nosso, que é o plano cartesiano. Agora nós vamos começar a trabalhar na página do número 57 com a representação de pontos no plano. Então, nós podemos representar os números naturais nos pontos, ou traços, ou em uma reta numérica, também chamada de reta numerada. Então, observe nesta reta a correspondência dos pontos destacados e com os números. Então, olha só, aqui nós temos essa indicação, olha só, A0. Então, aqui eu tenho as letras, aqui eu tenho os números. Aonde está o A0? Ele está aqui. C2. C2 está aqui. D5. D5. E7 está aqui. E agora nós já temos aqui um exercício. Olha só. Agora indique o número e associando a cada ponto nas retas a seguir. Então, olha só, aqui ele está pedindo o ponto E. Então, eu vejo que aqui na minha reta numérica, ela está andando de 5 em 5 números, olha só, porque eu tenho 30, 35. E aqui é a letra E. Então, qual que é o número que está aqui embaixo da letra E? É o número 25, porque eu sei que ela está andando de 5 em 5 números. E agora, o ponto F. Qual que é o número que está aqui no ponto F? Então, ó, se aqui é 25, 20, 15. Então, 15. Aí, agora aqui, C. Olha só, o C, ele está posicionado aqui. Então, eu já vejo que nessa reta numérica, eles estão caminhando aqui de 20 em 20 números. Porque, olha só, 80 até chegar a 100, né? São 20. Então, cada ponto está passando de 20 em 20 números. Então, eu quero encontrar agora C, quanto que ele vale? Então, ó, 80 menos 20 é igual a 60. 60 menos 20 é igual a 40. Então, aqui no ponto C, né, é 40. E agora, no ponto M, olha só, no ponto M é 0. E agora, no ponto D, então, aqui está 100. 100 mais 20, 120. E no ponto P? Então, aqui eu já sei que é 120, mais 20, 140, mais 20, 160. E agora, de acordo com esses pontos, nós vamos localizar os números na reta. Então, olha só que nós temos os pontos K, O, R, T e os números 50, 140, 0 e 190. E nós vamos marcar nessa reta numérica. Então, primeiro, ponto K no número 50. Então, eu vejo que na minha reta numérica os números estão caminhando de 20 em 20. Olha só a diferença aqui, ó. Entre 0 e 20 é 20. Entre 20 e 40 é 20. Então, está caminhando de 20 em 20. Então, K50. Então, o 50 eu sei que ele está entre o 40 e entre o 60, bem ao meio. Então, é aqui que eu vou marcar meu ponto K. O ponto O, 140. Então, o 140 está aqui, aqui que eu vou marcar meu ponto O. R, 0. Então, o 0 está aqui. Então, é aqui que eu vou marcar meu ponto R. E agora, T, 190. Então, o 180 está aqui e o 190 ele está entre o 180 e 120. Então, ele está bem ao meio. Então, aqui é o ponto
T. Então, né, a gente acabou de localizar aqui esses pontos em uma reta numerada. E agora nós vamos estudar como localizar esses pontos em um plano. O plano de coordenadas foi introduzido pelo matemático francês René Descartes, 1596-1650. É possível desenhar formas geométricas em um plano, examiná-las e descobrir suas propriedades e características. Essas mesmas formas podem ser desenhadas em uma grade, no chamado plano de coordenadas ou sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares chamadas eixos. O eixo horizontal chama-se eixo X e o vertical chama-se eixo Y. A interseção das duas retas chama-se origem. Os vértices das formas geométricas, os pontos das extremidades de segmentos e pontos em geral são descritos por suas coordenadas. Se a letra A estiver em 2, 3, dizemos que as coordenadas de A são 2, 3. Observe que o número 2 está no eixo X e o 3 está no eixo Y. As coordenadas do ponto B são -3, -4. As coordenadas da origem são 0, 0. Então, para determinar, né, os pontos em um plano, nós podemos fixar os seus eixos perpendiculares entre si no ponto 0, né? Então, esse sistema de eixos ele é conhecido como plano cartesiano. E nós costumamos chamar o eixo horizontal de X, né? Ou também o eixo das abscissas. E o eixo vertical, ele é chamado de Y, ou eixo das ordenadas. Então, é bem importante, até peço que vocês circulem aqui, passem uma caneta colorida, porque essa observação ela é bem importante. Então, nós podemos notar que nesses eixos, eles dividem o plano, né, em 4 regiões, que são denominadas, são chamadas de quadrante. Então, olha só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eles são numerados assim no sentido anti-horário. Os pontos A, B e C, que estão aqui, eles foram marcados no primeiro quadrante. O ponto D, ele foi marcado aqui, bem no eixo Y, então ele não pertence a nenhum quadrante. E a partir de agora nós vamos trabalhar somente no primeiro quadrante. Então nós temos uma primeira questão para resolver. Como podemos indicar a posição exata de cada ponto no plano cartesiano? Então nós vamos estar indicando quanto esse ponto está afastado dos seus eixos, né? Então, eu vou observar o quanto ele está afastado, né? Se era na horizontal, se era na vertical, e vou estar marcando. São os vértices do quadrado amarelo. Os pontos 3, 0, 4, 2, 2, 3 e 1, 1. São os vértices do quadrado amarelo. Quais são as coordenadas dos vértices do trapézio azul? O ponto A possui as coordenadas 6, 1. O ponto B possui as coordenadas 10, 3. O ponto C possui as coordenadas 7, 5. O ponto D possui as coordenadas 5, 4. Então, seguindo para a página do número 58, então aqui para expressar a localização, né, do ponto A, por um exemplo, nós vamos projetar esse ponto sobre o eixo horizontal e verificamos o quanto está se afastando da origem O, né? Então, nesse exemplo aqui nós temos 3 unidades. Então, em seguida, a gente vai projetar esse ponto ao eixo vertical e vamos verificar o quanto que ele está se afastando, né, aqui desse ponto. Então, também são 3 unidades, portanto, expressamos a sua localização por meio de um par de números, chamado de coordenadas, ou de par ordenado. Então, o número referente aqui a x, né, ele vai no eixo x, e o número que é correspondente a y. Então, nós podemos indicar essa localização desta forma. Olha só, aqui o ponto A. Então, no A ele está marcando 3 para x,
e 3 para y. Então, é assim que eu vou representar, né? Então, o ponto A, ele tem as coordenadas 3 e 3. E aí, nós temos a questão B para resolver. Ele diz o seguinte, qual que é o par de números que expressam, né, a posição de cada um dos pontos B, C e também aqui D. Então, vamos relacionar aqui o B. Olha só, o B, ele tem 4 para x e ele tem 2 para y, né? Então, eu vou indicar ele, né, as coordenadas B, 4, 2. Lembrando que a gente sempre precisa colocar assim, dessa forma. E agora, o ponto C. Então, olha só, ele tem 2 para x e 4 para y. Então, o ponto C tem as coordenadas 2 e 4. E agora, aqui, ó, esse ponto D, olha só, ele tem quanto para x? 0. E quanto para y? 2. Então, as coordenadas aqui são 0 e 2. Então, vamos resolver as atividades aqui da página número 58 juntos. Olha só, aqui na primeira questão nós temos esse mapa, o mapa do Brasil. Então, ele tem todas aqui as nossas informações para resolver as questões. Então, lembrando, né, que a latitude e aqui nós temos a longitude. E aí, a primeira questão diz quais as coordenadas geográficas aproximadas de Brasília. Então, olha só, Brasília, né, ela está posicionada aqui. E agora eu quero saber quais que são as coordenadas geográficas. Então, vejam bem, aqui para latitude eu tenho 15 graus, né? Então, a sua latitude é de aproximadamente 15 graus. E agora a minha longitude? Olha só, está entre os 50 e o 45, bem próximo de 50, 48 graus, né? Então, a longitude, 48 graus. Na questão 2, diz o seguinte, Mariana marcou um ponto P e um ponto Q em um plano cartesiano que desenhou no seu caderno. Aí ele diz o seguinte, as coordenadas desses pontos são... Então, vamos analisar aqui o ponto P. O ponto P, ele tem 4 para x e ele tem 5 para y, né? Então, para P, eu tenho as coordenadas 4 e 5. A questão Q. Então, vejam bem, para x eu tenho 5, para y, 2. Então, as minhas coordenadas aqui no ponto Q são 5 e 2. E aí, na questão B, ele diz o seguinte, os pontos P e Q, eles estão localizados em qual quadrante? Então, vejam bem aqui, sexto ano. Aqui eu tenho apenas um quadrante, né? Mas aumentando eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto, né? Quarto quadrante. Só que aqui a Mariana desenhou apenas um quadrante. E aonde que esses dois pontos P e Q estão localizados? No primeiro quadrante. E aí, na questão C, considerando o ponto S, então vejam bem, um ponto S, ele se localiza na origem. Quais são as suas coordenadas? Então, se ele está aqui na origem, está aqui bem, né, aqui no 0 para x, 0 para y. Então, as suas coordenadas são S, 0 e 0. E aí, na questão dele, diz... Localize e indique no plano o ponto R com as coordenadas 3 e 0. Então, vejam bem, eu vou, né, marcar aqui um ponto R, né, onde ele está localizado no ponto 3 e 0. Então, 3, qual é o primeiro número que vem? Então, está localizado para x, olha só. Sempre o número que está aqui localizado em x, ele vai vir primeiro. Então, quer dizer que o R está aqui, ó, né? 3 para x, 0 para y. Aqui vai estar o ponto R. E sobre qual eixo está esse ponto? Sobre o eixo X, né? Ou o eixo das abscissas. E aí, na questão E, o ponto R está localizado em qual quadrante, né? Justifique a sua resposta.
Então, ele não está localizado, né, num quadrante, porque os pontos localizados sobre os eixos da coordenada, como vocês já viram no videozinho, eles não pertencem a nenhum quadrante. Agora nós vamos aqui para o exercício número 3. Então, é de acordo com essa figura. Ele diz o seguinte: localize os seguintes pontos no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto que nós vamos localizar é o ponto D. O par ordenado é 3 e 4. Então, 3 para x e 4 para y. Então, onde que está o ponto D? Exatamente aqui. Então, vocês vão traçar lá. Aí, o ponto E, ele está, o par ordenado é 4 para x e 2 para y. Então, ele está exatamente aqui, né? Então, vocês vão marcar também lá. O ponto G, ele tem 6 para x e ele tem 1 para y. Então, eles vão traçar e vão marcar esse ponto aqui. O ponto H, então, o par ordenado dele é 0 para x e 3 para y. Então, vocês vão marcar aqui esse ponto H. Ponto L, 4 para x, 0 para y. Então, ele está marcado aqui. Ponto M, 1 para x, 2 para y. Então, ele está marcado aqui. Então, lembrando que sempre, né, o número ali que vem aqui no eixo das abscissas, né, o primeiro número é o número que vai na frente, é o número de x, e em seguida é o número que está de acordo com y. Então, agora nós vamos para o exercício número 4, o último exercício. Então, de acordo com as coordenadas, nós vamos completar essa tabela. Então, aqui nós temos, né, esse plano e aqui nós temos as coordenadas. Olha só, aqui na tabela de vocês existem apenas os pontos. Então, olha só, vamos começar pelo ponto P. Olha só, P. Qual que é o número que eu tenho para x? 1. Qual que é o número que eu tenho para y? 2, né? Então, qual que é esse par ordenado? 1 e 2. Agora, o ponto Z. Então, vamos olhar aqui para ele. Ele tem 2 para x e 1 para y. Então, o seu par ordenado é 2 e 1. Agora, com relação ao ponto B, ele tem 3 para x e 2 para y. Então, o seu par ordenado é 3 e 2. O ponto T, ele tem 2 para x, 3 para y. Então, qual que é o seu par ordenado? 2 e 3. E, por último, o ponto A. Então, olha só, o ponto A, ele tem 2 para x e 0 para y. Então, sexto ano, nessa aula, eu apresentei para vocês aí esse conteúdo, eu resolvi com vocês junto os exercícios, então eu peço que vocês primeiro assistam a videoaula, aí vocês tentem fazer os exercícios sozinhos, aí vocês voltam e verem se vocês conseguiram realizar, aonde que vocês estavam errando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês. Aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: no exercício número 3, aqui na nossa apostila, na página do número 59, nós temos aqui acesso ao QR Code para um jogo bem legal. Então, vocês podem e devem acessar esse jogo, e nesse jogo vocês vão estar trabalhando já esse conteúdo. Vão estar se distraindo, se divertindo, brincando e também aprendendo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, sexto ano. Até mais!